bom dia a todos, aqueles que nos assistem agora, boa tarde, boa noite a quem vai estar atento aí em outro momento nessa transmissão. Pois bem, eu me chamo Charles Brito, sou fisioterapeuta de formação primeira e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o pé diabético e a prevenção dele, tá? Lembramos que os pés, existem relações inúmeras a esses pés e muitas vezes nós ficamos um tanto quanto desatentos aos perigos dessa região tão importante. E aí há uma fala atribuída a Frida Kahlo, que inclusive dizem que ela tem uma história ali com o pé dela, mas o fato é, ela vai dizer que pés para que te quero, se tenho asas para voar. E aí eu coloquei essa fala enquanto provocação, até porque, apesar de nossas asas nos permitir voos, enfim, metáforas outras, a grande relação se dá no aterramento, no pouso, né? Que vai ocorrer, obviamente, ali através dos nossos pés. Então, é uma região que guarda uma importância capital para a nossa vida, para as nossas relações. E aí o cuidado com essa região, ela é de fato algo muito importante e a gente tem que atentar para isso diariamente, inclusive, né? E aí a gente pergunta aí, quais as características que você atribui aos seus pés? A gente vai lembrar que os pés, eles são regiões muitas vezes alvo, vítima de dor, de desconforto, mas também é um ponto de prazer. Para alguns, por outro lado, pode parecer até um fetiche, né? Uma região com uma certa afinidade para algumas pessoas, enquanto outras vão deixar esses pés muitas vezes guardados, escondidos e até esquecidos, o que no caso de um paciente diabético vai caracterizar um perigo eminente. Bem, não há aqui a necessidade de nós revisarmos sobre o diabetes mellitus. Nós sabemos que é uma alteração, uma incapacidade das células beta-pancreáticas de produzir a insulina, então é um problema endócrino, mas a grande relação o pé diabético, ele é consequência dessa doença de base. Então, ao se falar em prevenção dessa questão, a doença de base tem que ser tratada. Até porque falaremos ao final do nosso movimento aqui, da nossa fala, que o pé diabético não tem cura. E aí o que se tem que fazer é prevenir, remediar e atuar de modo muitas vezes paliativo para esse cuidado. Tá? E aí as relações com o diabetes são por demais conhecidas. Inclusive o próprio conceito, a própria ideia da diabetes é por nós já bem definido. A imensa maioria dos nossos pacientes vão ter um conceito, algo relativamente bem definido sobre esse padecimento, embora muitos deles vão pensar mais na consequência desse adoecimento, né? Sobretudo ali a relação com o aumento de açúcar no sangue, né? Da glicose ali circulante. Outra questão importante, partindo dessa perspectiva patológica dessa doença, é pensar no cuidado de modo holístico, no cuidado de modo integral, né? Entendendo esse sujeito como um todo. E aí pensar nas várias relações que esse sujeito tem para além da sua doença de base. Inclusive pensar no tratamento do pé diabético para além do pé. E aí a partir disso a gente entende, nós partimos de um conceito ampliado de saúde, entendendo aquela relação de fato holística mesmo, biopsicossocial e as relações que esse sujeito tem com o seu meio, numa lógica ecossistêmica. E aí, nessa perspectiva, o fazer terapêutico, o cuidado em saúde, a assistência, ela vai se dar nas múltiplas instâncias dela, pensando em educação em saúde, em prevenção, em promoção, em tratamento e reabilitação, tudo isso inserido dentro de um mesmo contexto. Então, muitas vezes, uma mesma ação, ela vai contemplar toda esse âmbito, essa dinâmica do fazer em saúde, envolvendo todas essas questões. Os pressupostos de educação em saúde são, de fato,
sobretudo pensando no autocuidado, no automonitoramento com esse pé, vai colocar a relação de educação e saúde enquanto dinâmica capital e muito importante no nosso cenário, no nosso trabalho, seja no próprio sistema de saúde, nas clínicas particulares, nos atendimentos domiciliares, enfim. E aí, nessa lógica, toda a equipe de saúde, a fisioterapia, a enfermagem, a própria podologia que tem aí emergido enquanto uma área interessante de cuidado, né, bem como essa múltipla equipe de saúde, todas elas vão se atentar para esse cuidado, para essa atenção a esse pé diabético, a esse sujeito que vivencia essa alteração. O pé diabético, então, ele vai ser caracterizado como as complicações relacionadas a essas áreas que são machucadas e ou infeccionadas aí nesses pés, né? E aí o grande problema, a grande alteração que deve ser de fato prevenida são as úlceras, as feridas que acontecem nesse segmento. E aí nós sabemos que o diabetes vai ser caracterizado por uma dificuldade no processo de cicatrização. E aí essas úlceras, quando não cuidadas, elas podem vir a levar amputações. E aí a gente vai aumentar o déficit funcional desse sujeito, alterando ali de forma substancial a sua qualidade de vida, a sua capacidade de desempenhar as suas funções. O que nós na fisioterapia vamos chamar ali dessa capacidade funcional diminuída, deficitária desse sujeito. Alguns fatores de risco para essa alteração, eu devo lembrar só que as úlceras muitas vezes elas são colocadas por nós na área da saúde como um cuidado deficiente, né? Então o paciente vítima dessa úlcera, em algum momento da sua história, da sua trajetória terapêutica, se viu ali desassistido, né? Inclusive, sobretudo, na verdade, com esse autocuidado. Eu dizia então dos fatores de risco, a gente tem que lembrar que a história prévia desse sujeito pode predispor a alterações mais graves. Então, úlceras anteriores, elas são o red flag, né? São bandeiras vermelhas que vão nos alertar desse perigo, dessa alteração. A neuropatia é uma alteração bastante significativa, bastante grave, sobretudo porque esse indivíduo ele perde a sua sensibilidade, ela fica com essa proteção alterada. Então, muitas vezes, o nosso paciente se machuca, lesa esse segmento e, no entanto, não percebe. E muitas vezes vai se dar conta dessa alteração no momento mais avançado desse comprometimento. E aí, predispondo, infelizmente, a uma amputação. Outros fatores de risco dizem respeito, por exemplo, a deformidades do pé, a doenças vasculares, né? E aí isso a gente vai perceber lá na avaliação, sobretudo no exame físico, como é que esse pé, a estrutura desse pé se apresenta. Tá? E aí a literatura vai dizer que a neuropatia ela está presente em mais de 80% dos pacientes com úlceras no pé. Então, de fato, essa alteração neurológica ela predispõe a essa lesão, à formação dessa úlcera. E aí, sobretudo, em função dessa diminuição da percepção de dor e da percepção da pressão. Até porque essas úlceras, elas são, na imensa maioria, desenvolvidas em função da pressão nesse dado segmento, provocando aí uma isquemia na área, uma necrose futura aí. Sobre o exame físico. Esse exame físico ele deve avaliar a presença, então, dessas úlceras, a presença dessa neuropatia periférica, a presença de doença arterial periférica e as deformidades, como eu já falei outrora. Essas alterações todas, elas predispõem o aparecimento dessas feridas. Alguns fatores associados dizem respeito, por exemplo, aos dedos em garra, que vão caracterizar um dos tipos de deformidade, a própria artropatia de Charcot, ela também é chamada de artropatia neuropática diabética, a neuropatia autonômica associada, que vai gerar uma sudorese diminuída ou ausente, né, o que vai deixar essa pele essencialmente seca, com tendência a se tornar escamosa, rachada, aumentando aí o risco de infecção.
o que vai gerar para esse quadro clínico um problema bem mais grave, sendo necessário o acompanhamento médico farmacológico, com uso de antibiótico, entre outras alterações. Outros fatores associados dizem respeito à falta de tônus autonômico na circulação capilar. E aí a gente vai dizer que a alteração vascular, a própria circulação sanguínea, sendo ela deficiente, vai ser também um dos fatores de alta potencialidade para agravar essa alteração. No que diz respeito à neuropatia periférica, os testes de rastreio, eles vão incluir, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, o diagnóstico que é feito, né? Então se faz, com o uso do diapasão, a sensação vibratória, a sensação de pressão, que a gente utiliza muitas vezes o monofilamento, a sensação de dor superficial, com o uso do alfinete, né, a picada da agulha, e a sensação de temperatura. E aí a alteração dessa sensibilidade vai caracterizar essa neuropatia periférica, que nós já vimos outrora, é de fato um dos grandes mecanismos de agravo para essa lesão. Sobre o teste de monofilamento, a gente conhece ele. Esse monofilamento ele tem várias densidades, várias resistências, e aí esse paciente nosso vai referir a sua capacidade de perceber esse toque, esse contato aí, através desses receptores de pressão no seu respectivo segmento. A doença arterial periférica, a gente vai falar que os sinais físicos vão incluir pulsos diminuídos nos pés, diminuição da temperatura da pele. Normalmente esse pé ele se mostra bastante gelado, frio, a pele fina, a rarefação de pelos e a cor da pele azulada, caracterizando aí relativamente uma cianose, né? Uma má circulação sanguínea, que já vimos que é, junto com a neuropatia, os dois grandes agravos que vão predispor a problemas mais sérios. No que diz respeito à ulceração desse pé, essas úlceras elas são classificadas normalmente quando secundárias a uma abrasão, e aí nós temos ali, enquanto medidas preventivas, o uso adequado de calçados. Então, sapatos mal ajustados vão predispor esse sujeito aí a essa úlcera de pressão. Para além dessa, nós temos aí as chamadas úlceras crônicas. E aí isso tudo ocorre ao longo de áreas propensas à pressão. Achados podem anunciar o desenvolvimento dessa úlcera pediosa, eles vão incluir, olha só, lesões entre os dedos devido à pressão dos sapatos apertados, e aí muitas vezes as mulheres sofrem mais do que isso, né? Até porque são vítimas dessa relação da estética, né? Então um sapatinho mais fechadinho, coisa e tal, muitas vezes vai predispor essa mulher a um agravamento maior do que nós homens, né? Áreas maceradas entre os dedos, ocasionando o conhecido pé de atleta, e a presença de joanetes, além de áreas calejadas, que vão ali predispor, caracterizar uma região com possível risco de formação de uma úlcera. Bem, a avaliação de feridas, ela se dá quando essa úlcera ela é observada pela drenagem, pelo odor, pela presença ou, no caso, ausência de tecido de granulação e quaisquer estruturas subjacentes expostas, tais como tendões, cápsula articular e osso. Daqui a pouco eu vou trazer uma classificação dessas úlceras, mas de modo bem simplista, como mais profundo, quanto mais essa úlcera avança em relação à estrutura tecidual, mais grave, pior é o prognóstico desse nosso paciente. Então, à medida que esses tecidos vão sendo expostos, vão sendo lesados, vai predispor esse sujeito aí a essa necrose, a essa região que vai ser, infelizmente, muitas vezes, tendo que ser retirada, né? Quando eu falo desse retirado, não estou falando só de um desbridamento do tecido, né? Estou falando de uma amputação como característica mais grave desse processo.
Bem, os sinais de infecção nós conhecemos, são clássicos, né? Aqueles mecanismos inflamatórios, dor, calor, rubor, edema, né? Então nós temos lá, pelo menos quando 2 desses fatores são encontrados, se caracteriza um processo infeccioso. Então nós temos ali o eritema, o calor, a sensibilidade ou edema, a drenagem de secreção purulenta do local da úlcera. Isso tudo vai caracterizar esse processo infeccioso. No que diz respeito à abordagem terapêutica, a American Diabetes Association, ela vai recomendar alguns cuidados. Então ela disse ali, aqui eu tive o cuidado de copiar tal qual o texto, o artigo dessa Associação Americana de Diabetes se posicionou e vou comentar um pouco sobre. Ele sugere a realização de uma inspeção visual abrangente dos pés anualmente em pacientes com diabetes para identificar fatores de risco preditivos de úlcera e amputação. Observe que ele coloca aqui anual em função de uma assistência mais específica, médica, né? Eu trocaria esse anual aqui por um diário, na verdade, né? Ou talvez semanal, ou quinzenal, ou mensal, por exemplo, né? Não anual. E, sobretudo, orientando, ensinando esse paciente a fazer esse automonitoramento, que sim, deve ser diário, quase, né? Enfim, a presença de eritema, calor ou formação de calos vão indicar áreas de danos tecidual. Deformidades ósseas, a gente já falamos sobre o Joanette, né? O hallux valgo, vão predispor essa região também a uma formação de úlcera. A mobilidade articular, a mancha e o equilíbrio também devem ser avaliados. Perdão, eu li mancha, né? É a marcha, né? A deambulação desse paciente deve ser avaliada. O teste para perda de sensação cutânea, de vibração, dor e reflexo do tornozelo também devem ser avaliados, bem como testes para doença arterial periférica, perguntando sobre uma história de claudicação do paciente mancando e avaliação dos pulsos pediosos. Já falamos que a alteração vascular, o déficit de circulação, ele é um dos mecanismos preditivos desse problema. Então, o pulso pedioso ele tem que ser sempre monitorado. E aí, obter o índice tornozelo braquial em pacientes acima de 50 anos de idade e considerar a medição em pacientes mais jovens com múltiplos fatores de risco para doenças arteriais periféricas. Então, aqui, ele coloca, de fato, as relações vasculares como um grande índice que deve ser observado aí nesse paciente. No que diz respeito à abordagem dessa úlcera por estágio e por profundidade, nós temos ali úlceras que serão classificadas como não infectadas ou infectadas, úlceras isquêmicas, quase sempre vítimas ali dessa pressão, né? São ulcerações por pressão, e as úlceras que são tanto isquêmicas quanto já infectadas, o que como nós já falamos, vai caracterizar um problema mais significativo, mais grave. Alguns cuidados locais são o desbridamento, ou seja, a retirada desse tecido necrótico, esse tecido já com uma característica em desvantagem. Esse desbridamento ele pode acontecer de forma enzimática também, quando há aplicação tópica de enzimas proteolíticas, como por exemplo a colagenase, e bem como o uso de curativos ali para esse cuidado. Bem, resumindo já e caminhando aí para o encerramento da nossa fala, a gente vai dizer o seguinte: algumas relações fisiológicas desse pé, elas estão ligadas essencialmente a baixa imunidade. Então há uma má circulação que ela é provocada por esse excesso de glicose, esse excesso de açúcar no sangue, que diminui a escolta de células de defesa prontas para agir quando preciso. Então, esse paciente ele vai ser vítima aí de uma baixa imunidade para reparar, fazer esses mecanismos de reparação tecidual. A falta de sensibilidade, bastante grave, sobretudo ligada à neuropatia. Então, esse paciente muitas vezes vai se lesar,
vai se machucar e não vai perceber. Muitas vezes vai perceber essa lesão já no estágio mais avançado. E aí nós temos aí dizendo que a alta da glicose vai levar a danos nos nervos periféricos que captam e repassam esses estímulos, como por exemplo o estímulo doloroso. E aí, por fim, o déficit na cicatrização. E aí a gente conhece que o diabetes descompensado, ele vai dificultar essa regeneração dessas áreas lesadas, o que deixa uma porta aberta aí para micróbios atacarem, provocar aí essa infecção, esse processo mais grave desse adoecimento. E aí a gente entende que o autocuidado ele faz toda a diferença para essa prevenção, para essa assistência terapêutica. E aí a gente tem que lembrar que muitas vezes esse sujeito ele é idoso, muitas vezes esse sujeito é obeso, e aí vai ter dificuldades de manusear e observar e aí avaliar esse segmento, esse pé. E aí nós temos algumas estratégias como o uso de espelho, por exemplo, para que isso aconteça de forma mais fácil, para além do cuidado da família e, obviamente, da equipe da saúde. Tá? E aí eu trouxe aqui algumas políticas, algumas propagandas e medidas educativas para esse acometimento. Nós temos, por exemplo, a Abrafito, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, que vai nos lembrar que no dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, e vai caracterizar esse problema, dizendo que o pé diabético ele é mais predisposto quando esse sujeito tem uma doença de base, no caso o diabetes mellitus não controlada, descompensada, e aí nós já falamos que o cuidado com essa doença é de fato o nosso campo primeiro de atuação. E aí nós temos ali alterações neurológicas e na circulação que vão levar ao surgimento dessas úlceras e, eventualmente, dessa infecção. Então, a relação neurovascular é, de fato, o grande axioma, o grande nó crítico desse paciente. E aí a prevenção dessas úlceras vai diminuir de forma substancial a taxa de amputação que esses pacientes muitas vezes apresentam. E aí nós temos alguns cuidados com esse pé diabético. Por exemplo, realizar a higiene diária desses pés, secando-os com cuidado, sobretudo ali entre os dedos, cortar as unhas em linha reta. Muita gente vai orientar, inclusive, nem cortar, só lixar ela, ou eventualmente fazer esse corte com um profissional mais habilitado, como por exemplo um podólogo. Usar sapatos macios, existem inclusive sapatos já direcionados para esses agravos, sapatos para diabéticos, por exemplo, meias claras, a fim de que se você observe alguma lesão, e eventualmente meias sem costuras e jamais meias apertadas ali, Examinar os pés para identificar precocemente mudanças na cor, no edema, no inchaço, na dor, a presença de rachaduras e a própria sensibilidade dessa pele, desse pé. Controlar os níveis de açúcar no sangue vai ajudar a prevenir e tratar as úlceras no pé e procurar um profissional de saúde caso perceba aí uma dormência ou feridas nos pés. Mas então, e aí nessa lógica a gente entende que o pé diabético ele é a expressão, a decorrência de um mau cuidado desse paciente diabético que provocou ali essa ulceração nesse segmento. Esse problema, ele tem, como eu já falei outrora, 3 grandes origens, que são a origem neuropática, quando essas alterações dos nervos vão resultar numa redução da sensibilidade dolorosa, e aí essa úlcera, ela se localiza normalmente nas plantas dos pés, onde normalmente há uma maior pressão. Esse problema pode ser também vascular, gerando aí uma isquemia, um déficit nutricional, e aí ocorre problemas circulatórios nessas extremidades dos membros inferiores. A mais incidente dessa alteração é a úlcera venosa,
que surge próximo aos maléolos mediais, e aí nesse caso a oxigenação dos tecidos ela é reduzida por conta dos níveis altos de glicemia, e aí a mescla, a junção dessas duas relações, que é a origem neurovascular, quando há de fato aí uma combinação desses fatores. Os sintomas que os nossos sujeitos apresentam são decorrentes dessas origens. E aí, por exemplo, quando o paciente tem uma origem neuropática, normalmente a sua reclamação, os seus sinais e sintomas, eles dizem sobre a sensação de formigamento, que são aqueles sintomas de parestesia classicamente relatados, né? Formigamento, queimação, dormência. Quando a origem ela é vascular, normalmente esses pés eles ficam frios, pálidos, a pele fina, com pulsos diminuídos, podendo também ficar edemaciados, os pés, o popular pé inchado, né? E aí, eventualmente, esses pés podem estar infeccionados. E aí os sintomas vão incluir vermelhidão, edema, dor, a hipersensibilidade e a inflamação com pus, né? Exudato, transudato. Bem, e aí, nessa lógica, o fisioterapeuta atua em múltiplas frentes, em múltiplos problemas dessa úlcera neuropática desse pé diabético. E aí ele vai atuar tanto prevenindo, educando, reabilitando e tratando esse segmento. O tratamento vai, para além do tratamento médico, farmacológico, da enfermagem, a fisioterapia, enquanto medida de reabilitação, vai promover ali o suporte dessa reparação tecidual. Mas vamos lembrar que, como o tema da nossa fala, da nossa aula, versa sobre a prevenção, é super conhecido, né, a importância e a mais-valia vale mais prevenir do que, de fato, tratar ou reabilitar esse segmento ali com as várias complicações que esse sujeito pode vir a desenvolver em função dessa alteração, tendo aí a amputação como o pior problema possível nesse segmento. Nessa lógica, o fisioterapeuta tem papel fundamental no apoio ao tratamento desse paciente com diabetes mellitus e, com isso, incentivar esses pacientes a participar de programas de atividades físicas diárias, prevenir deformidades, diminuir o pico de glicemia, alterações de sensibilidade e melhora na qualidade de vida. O apoio e o suporte nutricional é também capital dentro dessa lógica, né? E aí o suporte de uma colega nutricionista vai ser, sem dúvida, imprescindível, né? Apesar de nós todos sermos obrigados a sugerir, né, a lembrar o nosso paciente da necessidade desse cuidado nutricional. E aí o diagnóstico é simples, eu já havia pontuado ele. Nós temos ali a mensuração, a aferição da sensibilidade dolorosa, através da agulha, né, do alfinete, a sensibilidade vibratória com diapasão, a tomada aí do reflexo aquileu, por exemplo, e o teste de monofilamento que vai nos dar aí a percepção da sensação de pressão que esse paciente percebe ou não percebe. E aí os vários folders, as várias políticas de educação em saúde, elas são de fato talvez o nosso melhor e mais necessário investimento. E aí eu trouxe algumas campanhas, alguns folders informativos para nos lembrar e nos dar ideias de algumas possibilidades para trabalhos futuros, tá? E aí, por exemplo, essa campanha vai dizer que se você é diabético, presta muita atenção nesses pés. Os pés, de fato, merecem cuidados especiais. Já a Associação Brasileira de Medicina de Tornozelo e Pé, ele vai lembrar que os custos de saúde são 5 vezes maiores em indivíduos com diabetes e úlceras no pé, quando comparados a sujeitos com ausência dessas úlceras. Essa mesma associação, ela nos apresenta um dado preocupante. Olha só, ela disse lá que de janeiro a julho de 2019, 9.019 pessoas
ou melhor, cirurgias de amputações foram feitas pelo SUS em decorrência do diabetes. Percebam lá, aqui falou em cirurgias, mas imagino eu que sejam pessoas, né? Então houveram 9.000 pessoas que perderam o segmento corporal em função desse não cuidado, né? Dessa deficiência da atenção, sobretudo desse sujeito, de procurar uma equipe de saúde, de cuidar desse segmento ali para dar conta desse problema. Bem, no que diz respeito ao controle do diabetes, nós sabemos que ela, como doença de base, deve ser definitivamente o nosso enfrentamento primeiro. E aí os textos vão sugerir aí a cessação do tabagismo, o controle da pressão arterial, o uso medicamentoso, né, da metformina, o exame e cuidado com esse pé e o controle glicêmico, enquanto 5 grandes estratégias para esse cuidado, para esse controle do diabetes. Aqui nós temos alguns folders que vão nos alertar, nos incentivar a fazer o manejo desse cuidado, desse tratamento desse pé diabético. E eles vão sugerir, por exemplo, lavar todos os dias os pés com água morna e sabão neutro. Há fatores que vão indicar não usar água quente, sobretudo pela déficit de sensibilidade que esse paciente vai ter. No entanto, algumas outras culturas, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, vai utilizar ali o famoso escalda-pés para melhorar, aumentar a circulação sanguínea nesse segmento. E vão dizer que a circulação ali nas extremidades é de fundamental importância. E aí eu vou sugerir que nós usemos isso com muita cautela, com muito cuidado, mas de fato a água com uma temperatura um pouco maior, ela pode sim ser benéfica para esse paciente. Eventualmente, quando muito edemaciado, nós fazemos o contrário, né? Ao invés de um banho quente, por exemplo, da imersão desse pé em uma região, em uma bacia com água quente, pode fazê-la numa bacia com água fria ou com gelo. Né? Inclusive, a partir dessa ideia, nós temos uma terceira possibilidade que vai agregar, que é fazer o chamado banho de contraste, que é imergir esse segmento, esse pé, ora numa água quente, ora numa água fria, e ficar alternando. E aí com isso a gente vai fazer um bombeamento nessa circulação, né? um auxílio nesse retorno venoso e linfático. E aí até porque os vasos fazem uma vasodilatação e uma vasoconstricção. E aí esse movimento de abrir e fechar esses vasos vai promover esse auxílio na circulação. E aí na China, por exemplo, o escalda-pés é assim um dos tratamentos maravilhosos para tudo, né? Ou melhor, para muitos problemas, né? Para tudo não. Continuando no folder, ele vai colocar enquanto segundo item aí a importância de secar esses pés, especialmente ali entre os dedos, aplicar creme hidratante, com exceção de que seja entre os dedos, verificar ali se esses pés possuem feridas, bolhas, consultar o médico, a enfermagem, a fisioterapia, os vários profissionais da área da saúde, cortar as unhas de modo reto, lixá-las, usar meias medicinais. Eles vão sugerir não andar descalço e verificar sempre o calçado, né? Se há aí algum objeto que possa machucar, né? Talvez em alguns lugares existem até o risco de animais peçonhentos muitas vezes, né? Mas enfim, esse é só uma lembrança extra aqui, um anexo. Aqui alguns outros folders lembrando da importância desses cuidados, e aí aqui vai repetir, né, esses cuidados que são bem gerais, são fáceis, e a gente tem que de fato orientar, porque apesar de ser simples, fácil, muitas vezes alguns dos nossos sujeitos, os nossos usuários do nosso sistema de saúde, podem eventualmente não saber. É igual a relação de higiene. Sempre que eu vou na minha aula falar sobre higiene, eu brinco e fico um tanto quanto constrangido,
Porque muitas vezes o que é claro é óbvio para nós, para mim, não é claro, não é óbvio para o outro. E aí, daí, a importância de medidas educativas. Claro que sempre de modo transversal, ou melhor dizendo, de modo horizontal, né? Sem que seja um superior que vai ensinar, que vai doutrinar, né? Mas estamos todo mundo juntos ali, no mesmo processo de cuidado, né? Numa dinâmica mais circular, e aí, nessa lógica, como iguais, podemos de fato orientar, sugerir e indicar os melhores cuidados aí. Esse já é um outro folder também mostrando aí a importância desses cuidados aí, como elemento interessante. Eu lembro lá do uso do espelho para essa autoobservação, até porque, como eu já disse, muitos dos nossos sujeitos não vão conseguir ter acesso de fato a esse pé, em função de uma eventual obesidade, ou da própria idade, ou da dificuldade de mobilidade nessa articulação, tá? No que diz respeito à úlcera, a formação dessa úlcera, eu já havia dito que, à medida que ela vai comprometendo a estrutura tecidual, ela vai aumentando o seu grau e piorando o prognóstico desse paciente, tornando esse caso mais grave, com maior comprometimento. Então, há aí uma classificação de Wagner para essas lesões do pé diabético. E aí ele vai colocar 5 graus, na verdade 6, né, tendo o grau 0 como nenhuma úlcera evidente, ainda que apresente calosidades grossas e cabeças metatársicas proeminentes, dedos em garras ou outras anormalidades ósseas. O grau 1 se dá com úlcera superficial, sem infecção evidente. O segundo grau se dá com úlcera profunda, mas ainda sem envolvimento ósseo. O terceiro grau se dá com uma úlcera profunda, com formação de abscesso e já envolvimento ósseo. Então perceba que aqui no terceiro grau, essa úlcera ela já está bem profunda e ela vai penetrando, consumindo esses vários tecidos ali. No quarto grau, já há uma gangrena localizada. E no quinto grau, uma gangrena extensa. Então aqui já houve necrose, já houve morte tecidual. E aqui, infelizmente, esse paciente vai ser vítima de uma amputação. Aqui uma outra figura mais esquemática mostrando essa mesma classificação desse pé diabético, mostrando aí como é que esses vários graus, do 0 ao 5º, ela se mostra em função desse cuidado, ou melhor dizendo, da ausência desse cuidado. Lembrando que a úlcera, ela só ocorreu em função de um cuidado deficitário desse paciente com esse segmento corporal. Nesse pé diabético neuropático, as feridas surgem quase sempre em áreas de maior pressão. Então, muitas vezes eu solicito que o paciente na clínica venha com um calçado até mais usado, para que a gente perceba ali as regiões de maior comprometimento, né? Isso quando a gente não vai usar um podoscópio, algum instrumento que vai possibilitar a percepção dessas regiões de maior pressão nesse segmento. E aí, por fim, eu já respondi essa questão. Poderiam me perguntar se esse pé diabético tem cura, e a gente vai dizer que infelizmente não. Mas existem tratamentos que vão ser realizados para prevenir, ou melhor, remediar essas complicações. Nunca é demais referir, inclusive, que um controle adequado da doença de base, no caso diabetes, se não o mais importante. E deve ser seguida as medidas preventivas que já foram anteriormente enunciadas, né? Já o tratamento, ele se dá a partir das queixas desse sujeito, desse usuário, desse paciente, e aí a gente vai cuidar dessas causas subjacentes a partir de uma avaliação bastante criteriosa, realizada pelos vários profissionais de saúde. Os tratamentos normalmente são realizados pelo cirurgião vascular, que vai ali dar conta, melhorar essa assistência dessa circulação nesse segmento. Quando as feridas não cicatrizam pela falta de sangue, é necessário resolver a oclusão das artérias
e é isso via cirurgia vascular, né, que vai ser utilizada, por exemplo, o bipaz, um balão, enfim, algum instrumento ali que vai permitir essa melhor circulação, caso as medidas preventivas, os tratamentos anteriores não resolvam ou amenizem essa alteração. Se porventura essas feridas estão associadas a alterações dos nervos, é importante avaliar as áreas de pressão desse pé próximo a essas feridas. Então, a gente vai aliviar essas pressões, essas áreas, com gessos, órteses, eventuais imobilizações, né? E aí vai garantir que não haja uma lesão isquêmica provocando aí uma úlcera de pressão. A ferida, obviamente, deve ser tratada com cuidados de penso, ou seja, fazendo ali o curativo, e aí a equipe de enfermagem trabalha maravilhosamente bem com isso. O tipo de penso tem que ser adaptado ao tipo e à fase da ferida e deve ser sempre efetuado por um profissional habilitado para esse tipo de tratamento. A fisioterapia, por outro lado, vai lançar a mão de alguns instrumentos, como, por exemplo, a aplicação, o uso do laser, para melhorar e promover essa regeneração tecidual. Quando há uma infecção, eu já havia mencionado aí, o tratamento medicamentoso, farmacológico, deve ser iniciado com o uso de antibiótico para que se possa debelar essa infecção. Pode ser necessária a drenagem desse pus, né? E aí, dependendo do grau de infecção, o antibiótico pode ser administrado por via oral, no caso de comprimidos, ou em casos mais graves, por via endovenosa, com a necessidade, inclusive, de internamento. Pode-se haver ainda, em caso de risco de morte, ser necessário para controlar a infecção, salvar a vida desse sujeito e retirar todo o tecido desse pé infectado, através de uma técnica cirúrgica, ocasionando aí, no caso, um despedamento cirúrgico ou ainda amputação, que é de fato o mais grave, né, o mais sério para esse problema. Poderá ser necessário ainda amputar dedos, o pé ou eventualmente até a perna, caso essa necrose, esse processo seja por demais grave, né, tomando mais e mais tecidos aí, dependendo obviamente do quadro clínico e da causa desse sujeito. Pois bem, os materiais consultados para essa fala aqui foram essencialmente materiais institucionais, né? O nosso Ministério, nosso Sistema de Saúde nos oferece materiais bem interessantes aí, e aí ficamos à disposição. Espero que cuidem dos seus pés, dos pés dos nossos sujeitos, dos nossos usuários, para que esses pés possam nos levar a caminhos cada vez maiores, cada vez melhores, ok? Saúde e paz, e fico disponível aqui para questões, alguma ponderação que vocês possam fazer, tanto aqui quanto em outros espaços.